Em nosso circuito elementar, além do gerador de tensão e da resistência, podemos inserir outros elementos, como bobina e capacitor. Sem bagunça, por favor. Isso aqui é um curso de alta eletricidade. Então, o que é exatamente um capacitor? Suponha que você tenha duas finas folhas de metal, que você coloque uma em frente à outra e que você ligue dessa forma sobre sua fonte de tensão. Aquela conectada em mais vai perder elétrons, quer dizer que ela vai carregar positivamente. A outra, ao contrário, vai recuperar elétrons, ela vai se carregar negativamente. Isso para ao final de um certo tempo, e dizemos que o capacitor está carregado. Os elétrons, de um lado, adorariam passar para o outro lado, mas não há condutor. Eles não podem passar. Mesmo assim, para dissuadi-los totalmente, eu coloco entre eles um isolante muito melhor que o ar, e que em termos técnicos chamamos de dielétrico. Um capacitor é, portanto, um sanduíche de dielétrico, entre duas fatias metálicas, frequentemente em rolo, para que ocupe menos espaço. No cotidiano, ele se parece com isso. Mas você diria, onde está o interesse em colocar em um circuito coisas que vão impedir a corrente de passar? Impedir a corrente de passar? É preciso ver isso. Pois quando eu fecho o meu circuito sobre a fonte, o capacitor vai se carregar. De um lado, há elétrons que chegam. Do outro, uma quantidade igual de elétrons que partem. Está certo que os elétrons não passam pelo capacitor, mas eles passam firmes e fortes pelo resto do circuito, o que faz uma corrente elétrica, que por convenção representaremos por uma flecha, no sentido inverso dos elétrons. Corrente que vai diminuir até que o capacitor esteja carregado ao máximo. Nesse momento, se desligamos a fonte de tensão e fechamos o circuito desta forma aqui, os elétrons, super felizes por encontrarem um caminho, vão se precipitar. Isso refaz a corrente elétrica, mas no outro sentido. Corrente esta que vai diminuir até que o capacitor esteja descarregado. E poderemos recomeçar. Mas quanto tempo o nosso capacitor leva para se carregar e para se descarregar? Com um relógio não é muito fácil de ver, mas nossas flechas de intensidade foram especialmente elaboradas para desenhar as curvas. Assim, no momento da carga, ela desenhará isso aqui. No momento da descarga, a corrente vai do outro sentido e ela desenhará isso aqui. O tempo que um capacitor leva para se carregar e se descarregar depende da resistência em série no circuito, mas depende também do que chamamos de capacitância do capacitor. É, de um certo modo, a quantidade de elétrons que ele é capaz de armazenar de um lado e de perder do outro. E essa capacidade é proporcional à superfície das duas folhas de metal do meu sanduíche, chamadas de armaduras. Ela depende também da espessura do dielétrico e de sua natureza. Essa capacidade do capacitor se exprime em Faraday, ou microfarad, que vem do nome Michel Faraday, o charmoso rapaz que a domou. Vimos como variar a corrente. Vejamos agora como variar a tensão nos terminais do capacitor. Quando o circuito está aberto e o capacitor descarregado, a tensão é nula, evidentemente. Assim que o capacitor é carregado, a corrente não passa mais. A tensão é máxima e igual àquela da fonte. Como você pode ver, corrente e tensão não variam de forma alguma ao mesmo tempo. O máximo de corrente intervém sempre antes do máximo de tensão. Nos terminais do capacitor, a corrente máxima está na frente da tensão máxima. Mas falaremos disso depois. Assim, podemos dizer que o capacitor, assim como sua companheira bobina, um pouco de seriedade, por favor. Enfim, como eu dizia, que o capacitor é um senhor que se interessa às variações. Ou quando a tensão da fonte varia bruscamente, como em nossas experiências,
Ou, sobretudo, quando temos que usar uma fonte alternada, que é o caso, muito frequentemente na vida cotidiana.